Olá, galerinha da mediação, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. Já estamos na aula 15, né, da unidade 2. Então, o componente curricular de Sociologia é um componente que passa bem rápido, né? Então, vocês perceberam aí que aqui é jogo rápido, né? Então, vamos ao quadro para a gente conhecer aí os conteúdos da aula de hoje, aula 15, né? Então, hoje a gente vai trabalhar um conjunto de conteúdos ligados aos conteúdos simbólicos da vida humana, né? O que permeia essa vida humana, que só a sociologia vem aqui e te diz, né? E que traz essa compreensão, esse olhar, né? Sobre o que vem a ser isso, quais são as diferenças. A gente vai trabalhar o que é uma sociedade, o que é uma comunidade, né? Quando a gente falou na aula 12 da consciência coletiva e consciência individual, vocês lembram que o Durkheim traz uma diferença nos tipos de sociedade capitalista e nos tipos de sociedades que ele diz, né, não julga, mas que ele diz, como sociedades ditas mais simples, né? Então, existe sim uma diferença e essa diferença é importante ser destacada, né? E nós vamos falar também sobre diversidade na cultura brasileira, conceito de alteridade, trabalhar principalmente esses conceitos, conceito de etnia, preconceito e discriminações, tá bom? Então, esses são aí os nossos conteúdos da aula de hoje. Nós temos como habilidade compreender a constituição da formação cultural brasileira e suas diversidades, bem como refletir sobre os conceitos teóricos envolvidos, né? Então, é interessante a gente ver aí como que essa sociedade se formou, né, para ela ser o que ela é, e refletir sobre os conceitos que permeiam aí essa questão, né, essas questões. Daí eu trouxe para vocês uma pergunta, que se vocês quiserem, fiquem à vontade para responder. É o seguinte, né? É o que podemos fazer para acabar com o preconceito existente nas sociedades? Será que vocês aí como alunos do primeiro ano, sujeitos históricos, né, tem uma solução para isso, para acabar com o preconceito que existe dentro das sociedades, né? Então, se vocês quiserem compartilhar a percepção, a visão de vocês, a opinião de vocês, vocês podem mandar para a gente aí pelo WhatsApp, ou então como comentário também, tá? Que vai ser muito importante para nós, tá certo? Então, o que você aí, aluno do primeiro ano, daria como solução para acabar com o preconceito existente aí nas sociedades? E para refletirmos também, a gente trouxe essa charge, né? Acho que chama-se de charge, que diz assim, ó, cenas do cotidiano. Aí o garotinho, né? Tchau, papai, bom trabalho. Aí ele fala, e cuidado para não ser preso por engano na volta, né? Então, ligado, né, aí a esse preconceito que existe com as pessoas, né, negras, né? Então, que isso aí é algo extremamente presente na nossa sociedade, infelizmente, e que nós não devemos ignorar aí essas reflexões que sobre essas questões, né? Sobre o preconceito, sobre o racismo, que ainda é muito presente na nossa sociedade. Mas aí a gente vem aqui, né, para o conceito, né, de sociedade e comunidade. Então, para você aí, aluno do primeiro ano, sociedade e comunidade é a mesma coisa? Se para você era, agora vocês vão saber a diferença, né? Então, antes, a gente às vezes confunde, né, na hora de falar, sociedade, comunidade, como se tudo fosse a mesma coisa, né, gente? Não é. Nos estudos do Durkheim, ele mesmo diferencia sociedade e comunidade, né?
sociedade está ligado a algo extremamente grandioso e complexo, né? Que o Durkheim, inclusive, ele compara a um grande organismo, né? Um grande organismo humano, onde cada órgão tem sua função, ali tem a sua importância, né? Mas vamos para o conceito, para a gente saber aqui o que é sociedade. Bom, a sociedade, né? O que é sociedade? Ela é coletivamente organizada e estável, de pessoas que ocupam o mesmo território, falam a mesma língua, compartilham a mesma cultura e são geridas por instituições políticas e sociais de maneira burocrática e formalizada, né? Mas aí tem o conceito do Tones, né? Que ele fala assim, segundo Tones, nas sociedades, os membros mantêm relações mais impessoais. Então, é uma característica das pessoas que moram nas sociedades. E sociedade é um conjunto, né, extremamente complexo, onde o próprio Durkheim compara com um organismo humano. Né? O organismo não é algo complexo? Os olhos, o ouvido, ali a boca, os braços, as mãos, as pernas, os órgãos, né? Todos os nossos órgãos, não é algo complexo, gente? Então, o Durkheim, ele compara a sociedade com esse todo complexo, né? Então, olha só o que o Tones fala para nós. Nas sociedades, os membros mantêm relações mais impessoais, superficiais e individuais. Então, essa é uma característica das pessoas que compõem a sociedade, é a impessoalidade, é a superficialidade, é a individualidade. Eles não estão preocupados ali com o grupo. Cada um está preocupado consigo, né? Cada um está preocupado ali com o seu. Não preocupado com o grupo. Ah, o grupo vai sobreviver, o grupo. Isso é feito mais na comunidade, né? Isso não é característica da sociedade. Sociedade não. As características desses membros que vivem dentro de uma sociedade, que é algo extremamente complexo e grandioso, é a impessoalidade. As relações são impessoais. Você não tem aquela afetividade, aquele amor todo, aquele afeto, aquela coisa, aqueles laços mais fortes. As coisas são impessoais. Eu vou contigo ali até onde tu tá comigo. Depois tu não tá, eu te esqueço. Passa 30 anos, eu nunca mais te vejo. Eu morro e nem te vejo mais. As relações são muito impessoais. São também superficiais, né? Ali não tem esse sentimento todo, né? Individuais que as pessoas, a tendência é elas pensarem mais nelas, né? Pensarem no seu individual, no seu, eu comendo aqui, tá tudo bem. O fulano não comer, problema dele. Isso são características das sociedades, né? Das sociedades. E nas sociedades, o comércio e a indústria são as primeiras atividades econômicas. As sociedades nascem do comércio e nascem da indústria. Aí, gente, quando eu falei que o outro, o problema dele se ele não come, o outro não é porque eu que tô falando isso não, tá? É uma característica da sociedade, pessoas que falam assim. Isso é ruim? Isso é péssimo. Isso é péssimo, pessoas não se preocupando com o todo, né? Com o todo chamado sociedade. Isso é péssimo. Cada um olhando pro seu umbigo, né? Mas a Pro aqui não tá aqui para dar opinião. Aqui a gente fala do conceito. Então, dentro das sociedades, os sentimentos são marcados, são superficiais, são descartáveis, né? Tem um teórico, filósofo, o Bauman. Bauman é muito conhecido, que ele fala da sociedade líquida, né? Ele fala da liquidez das relações sociais. Essa visão do capitalismo, de tudo a gente descarta. Ah, quebrou, eu jogo. Ah, não sei o que, a gente não tem mais essa coisa do consertar, do remendar, né? Fala remendo. A gente não tem mais isso. A gente descarta. Tudo, absolutamente tudo a gente descarta. E ele fala que
essa visão de descartar tudo material, ela inclusive vai para as relações pessoais, os relacionamentos. Ah, ninguém luta mais por ninguém, não. Não tá feliz, tchau, babau, meu filho. Não quer? Aí tem que ser assim, do meu jeito. Então, o Bauman, ele fala muito sobre a liquidez dos relacionamentos, né? Que essa visão capitalista, inclusive, ela vai para os nossos sentimentos. Lembra que eu falei para vocês que você estudar sobre a sociedade da qual você faz parte, você consegue dizer muito sobre o indivíduo? Então, para a gente entender essas relações sociais, para entender todas as relações sociais, a gente precisa entender qual é a sociedade que o indivíduo faz parte. A gente está numa sociedade extremamente depressiva, extremamente medicamentosa, depressiva, ansiosa, medicamentosa. Essa cobrança são os padrões se impondo aos indivíduos como algo que eles precisam seguir. E se eles não conseguem, eles ficam frustrados, gente. A relação do descarte, tudo eu descarto. Vai para as relações, o capitalismo, essa visão capitalista, ela vai para os meus sentimentos, inclusive. É isso que o Bauman fala, né? Acho que é Sociedade Líquida, eu não estou lembrada agora no nome exato que ele tem vários livros, gosto muito do Bauman. Então, ele traz essa reflexão para nós. Como que é o comportamento dentro das sociedades, que é algo impessoal, superficial, individualista, que é uma sociedade marcada pela indústria e pelo comércio, né? Então, essas são as características das sociedades, diferente de alguém que mora numa comunidade, né? Que mora ali numa comunidade ribeirinha, numa comunidade indígena, que mora numa comunidade do Baixo Madeira, ou aí da zona rural, né? É diferente, gente, as relações. Então, para você saber muito sobre o indivíduo, você precisa conhecer a sociedade da qual ele faz parte. Que aí você vai conhecer muito sobre esse indivíduo, né? Essa pessoa, esse sujeito. E é por isso que é interessante a gente tá o tempo inteiro se questionando sobre isso. Será que porque que eu vivo numa sociedade eu preciso tratar todo mundo assim? Eu preciso, dentro das minhas relações sociais, eu preciso usar como se eu estivesse descartando coisas materiais, usar isso, essa lógica dentre as pessoas? Será que isso é interessante para mim? Será que isso me faz bem? Será que isso é interessante para minhas relações? A gente percebe que a maioria das pessoas fazem isso, né? Mas não refletem. Mas a gente tá aí para trazer essa reflexão o tempo inteiro, né? Para pensar nisso, para fazer a gente não ser robozinho, não ser hamsterzinho, de ficar ali só naquela girando, sem pensar, sem refletir, né? Então há uma lógica de se viver dentro dessa sociedade capitalista, dessas sociedades que são complexas, onde as pessoas pouco compartilham os mesmos sentimentos e crenças, tudo é mais complexo, né? Tudo é mais dividido. Então, vamos ao quadro para a gente aprofundar mais um pouquinho? Então, olha só, nas sociedades, o comércio e a indústria são as principais atividades econômicas, mais uma característica da sociedade, desse complexo chamado sociedade. Agora nós vamos para a comunidade, né, gente? Comunidade, o que vem a ser comunidade? Então, você aí, aluno do primeiro ano, não vai cometer mais essa gafe. Não vai ficar mais confundindo sociedade com comunidade. Perceba o que predomina nas relações econômicas. É indústria? É comércio? Então, é sociedade. Se não for, é comunidade, né? Como que é as relações da sociedade? Superficiais, individuais, impessoais. Aí, então, tem tudo isso? Então, é sociedade, não é mais comunidade, tá bom? Então, o que é comunidade? A comunidade é o grupo ou conjunto de grupos sociais, né, que ocupam uma área relativamente pequena, geograficamente delimitada, cujos membros estão ligados entre si por laços de sangue e mantêm a mesma herança cultural e histórica. Então, essa é a característica aí da comunidade, tá, gente? Ela é possível
dentro de uma área relativamente pequena, né? Onde os membros aí, na sua maioria, estão ligados por laços de sangue ou que mantêm aí a mesma herança cultural e histórica, tá certo? Percebam que uma aula vai complementando a outra, né? A gente pode até deixar uma lacuna, mas na outra vem para substituir isso, né? Segundo Tones, comunidades seriam organizações nas quais predominam formas de vida tradicionais. Então, para o Tones, ele traz dois conceitos, o de sociedade e o de comunidade. Aqui na comunidade, ele fala que o que predomina nessa forma de agir, nessas formas de vida, são a forma de vida mais tradicional, né? Então, vamos lá, né? Vamos para aí esse aprofundamento do conceito de comunidade. Então, aqui na comunidade, as pessoas se relacionam de modo pessoal. Pessoal, né? É próximo, né, gente? É próximo. E seu comportamento é pautado pelos hábitos e tradições. Então, tem toda uma tradição, tem todos os hábitos ali culturais, né? Há uma forte coesão social e nas comunidades sobressaem a tradição e a proximidade. Na sociedade, o direito e o Estado. Então, aqui, ó, na comunidade sobressai a tradição e a proximidade. É isso que vai regular aí essa vida em comunidade. Agora, na sociedade, é o direito e o Estado. Por que o direito e o Estado? Porque não é um monte de gente individualista? Não é um monte de gente na sociedade que cada um pensa no seu umbigo, né? O pessoal fala assim, né? Cada um pensa no seu umbigo, cada um só olha para o seu umbigo. Não é assim? Na sociedade, a gente acabou de aprender isso, que ocorre maioria assim. Isso é bom? Aí já é outra história, né? Perguntar para mim, professora, isso é bom? Gente, isso não é bom, isso é péssimo, né? Mas o que prevalece na comunidade, na sociedade? É o direito e o Estado. Por que o direito? Porque é o limite. É o limite para o outro indivíduo que só pensa só nele e não me causar algum dano, né? É algum dano em várias esferas. Então, o direito ele vem para regular a vida em sociedade, gente. O direito ele tem esse objetivo. O Estado, ele tem esse objetivo. O Estado, através do direito, através do poder, ele tem o objetivo de regular a vida em sociedade. Porque senão tava todo mundo aí fazendo um monte de coisa contra todo mundo. Porque os seus interesses individuais sempre prevalecem, não é verdade? Dentro de uma sociedade, já diferente da comunidade, que aqui o que prevalece é a tradição e a proximidade. Agora, na sociedade, que é algo complexo, algo enorme, algo extremamente impessoal, as relações, precisa ter direito, é o limite, é a regulação da vida em sociedade e o Estado ali também, regulando tudo isso, tá certo? Por isso que essas são as diferenças aí. Aí a gente também traz uma reflexão, né? Sobre as novas formas de comunidade. Aí que tá ligada a essa... ligado às tecnologias da informação, né? Ligado a essas redes aí que nós estamos o tempo inteiro inseridos, né? E tem vários teóricos, tá, gente, que já estudam sobre isso. Aqui só para encerrar, né, essa parte de sociedade e comunidade, porque é bem tranquilo, né, esse conteúdo. Em uma sociedade, os indivíduos se aglutinam de forma impessoal, enquanto que em uma comunidade, os integrantes possuem relações mais conectadas ali, mais próximas, né? Muito bem. Então, até aqui a gente explicou aí um pouco sobre o que é as diferenças de sociedade, quais são as diferenças de sociedade, quais são as diferenças de comunidade, né? E isso também faz a gente voltar ali e lembrar os estudos do Durkheim, né? Onde ele fala das consciências. Então, um estudo vai complementando o outro, né? Bom, agora a gente vai falar sobre, nós vamos trazer aqui esse conceito de diversidade na cultura brasileira. Lembrando que nós, né, do Brasil aqui, nós temos essa característica muito forte, que é a sua miscigenação, essa mistura aí entre várias etnias do seu povo,
vários hábitos culturais, a linguagem. Nossa, só os indígenas tinham mais de 180 línguas, né? Uma diferente da outra, gente. Imagine a cultura. Então, a nossa característica mais forte do nosso povo é essa grande miscigenação aí entre negros, índios, brancos, né? Enfim, que forma o seu povo tão diverso, né? Tão diverso que é o nosso país. E aí o Brasil, né? O Brasil ele possui uma vasta diversidade cultural, tá, gente? Os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos foram os primeiros responsáveis pela disseminação cultural do Brasil. Então aqui o Brasil ele tem esse tripé de etnias, né? Eu gosto de falar etnias, tá, gente? Eu não gosto de usar esse nome raça. Isso caiu em desuso, né? A gente fala etnias. Então, o nosso país, ele traz aí essas etnias para a sua formação do país, né? Aqui os negros foram trazidos aqui, acho que tá certo, trazido, né? Foram retirados aqui da África para o nosso país, né? Forçadamente, resistiram muito, isso é importante a gente falar, houve muita resistência, mas a dominação europeia foi muito cruel, né? Então, foi nesse sentido que foi formando aí essa sociedade chamada sociedade brasileira, né? Essa cultura. Então, o Brasil ele nasce dessa formação aí entre portugueses, indígenas e negros, né? Que vieram lá da África, que é um país extremamente rico, gente. É impressionante quando a gente estuda a história da África, a riqueza daquele país, as tecnologias que eles inventaram. É fenomenal, é uma cultura maravilhosa. Eu ainda vou ter um tempinho, vou tirar para fazer uma aula só sobre a África, para vocês terem ideia do que a gente usa hoje. Tem muita coisa que foi criada lá, desse povo, né, desse continente africano, que é enorme e tão diverso também, né? Muito bem, então o processo de mestiçagem, ele contribuiu para a diversidade da cultura brasileira, no que diz respeito aos costumes, práticas, valores e outros aspectos, né? Então, esse processo de mestiçagem, e isso já passou por várias ideias de preconceito enorme dentro do nosso país. O preconceito, infelizmente, ele permeia ainda a nossa sociedade brasileira, infelizmente. E, inclusive, alguns estudiosos se deram o trabalho de contribuir, infelizmente, com essa visão, né, de que isso, na verdade, não é um ponto bom, mas que isso não é um ponto bacana, mas que isso é um ponto ruim, né? Sobre a nossa diversidade, sobre o processo de mestiçagem, né? Mas é isso que é a nossa identidade, né, gente? É essa diversidade enorme que nós temos, né? Que é a diversidade do nosso país, onde está permeada aí por costumes, por práticas, valores, né? Então, a diversidade é uma característica nossa, né? Eu já tive a oportunidade de ir para alguns estados do nosso país e eu fico encantada, né, por todo lugar que eu piso, que eu vou. E eu vejo o quanto que a gente tem uma riqueza enorme. A nossa riqueza, ela tá na diversidade. Ela tá na diversidade cultural, né? Ela tá nisso. Não adianta. A nossa riqueza, nós somos o que somos por conta da nossa diversidade, né? E ela é maravilhosa. E isso é bom, né? E isso é bom, não é ruim. Então, aqui a gente trouxe o conceito de alteridade, né? O conceito de alteridade, gente, esse conceito ele cai bastante, vocês estudam também na filosofia, mas ele cai bastante no Enem, tá? Ou ele cai na sociologia ou ele cai na filosofia. É um conceito maravilhoso que nasce aí dessa visão de preconceito. Ele vem como uma visão para ser oposto ao preconceito, né? Então aqui gente, é 2 quadrinhos, não dá para ver direito, né?
ele tá falando assim, eles tomam banho todo dia? É, uma coisa assim, eles tomam banho todo dia, né? Tá falando dos índios. Aí o outro quadradinho vou ficar devendo para vocês, tá? Que eu não tô conseguindo ver aqui. Mas é alguma coisa eles falando, eles tomam banho todo dia, né? Que os indígenas, é uma característica dos indígenas, né? A questão do asseio constante, né? Enfim, disso aí a gente é um povo. Todas as características que compõem o nosso Brasil, elas são maravilhosas, né? Ali com os índios, com os negros, até mesmo com os europeus, mas enfim, né? Quem estava aqui antes eram os índios, né? Mas formou o povo brasileiro, essa mestiçagem, né? Essa junção aí dessas três etnias, né? Mas é importante a gente entender que quem estava aqui primeiro, né? O povo eram os indígenas, depois vieram os negros. E a gente tem que respeitar essa diversidade toda que está no nosso sangue, né? Que é tão importante. E aí a gente traz o conceito de alteridade, né? Vocês viram lá o português falando que os índios tomam banho todo dia, né? E não se colocando no lugar dele, né? Então a alteridade parte do pressuposto de que todo indivíduo é interdependente dos demais sujeitos de seu contexto social. Isto é, o mundo individual só existe diante do contraste com o mundo do outro. Então, trazendo para a nossa realidade brasileira, nós somos dependentes uns dos outros, dos demais sujeitos dentro do nosso contexto social, né? Somos interdependentes. Porque o meu mundo individual, eu, Daniele, só sou quem eu sou em contraste com o mundo do outro. Né? Entender que o outro é diferente de mim é importante, né? Mas só que eu sou Daniele, eu só sou Daniele, eu com essa mente, porque eu percebi essa diferença, porque eu entendi essa diferença, porque eu respeitei essa diferença, né? Então, o meu mundo individual, ele só existe em contraste com o mundo do outro. Eu só me faço melhor, gente, se eu consigo perceber isso e entender essas diferenças que nós temos um com o outro, esse contraste. Se for todo mundo igual, não aprende nada, né? Não reflete nada, não pensa em nada. Então, a beleza, né, da diversidade é entender isso, né? Entender que eu sou quem eu sou porque eu tenho contato com o diferente, com o contraste de mim, com o mundo do outro, que é contrário ao meu, mas que não é ameaçador. Eu não posso olhar porque o meu coleguinha é diferente de mim com um tom ameaçador. Não é ameaçador, nem deve ser ameaçador. É algo que me complementa enquanto indivíduo, né? Eu só sou quem eu sou porque pelo contraste dessas diferenças, na verdade, por essas diferenças. E isso me faz um outro tipo de indivíduo, né? Se fôssemos iguais, não teríamos contraste nenhum. Não aprenderíamos nada, não evoluiríamos em nada, né? Então, é muito interessante a reflexão da alteridade. E aqui, né, a Autoridade nas Telas é um filme, eu assisti esse filme no cinema. Agora, eu não vou lembrar o ano que eu assisti. Aqui tá dizendo que é uma aplicação aqui de 2010, mas eu não tô lembrada em que ano que eu assisti no cinema esse filme. Mas esse filme, ele é um filme maravilhoso que trata sobre uma tribo indígena, sobre uma tribo aí, né? E que tem toda uma questão do meio ambiente, tecnológica, enfim. Se vocês tiverem oportunidade, estiverem de bobeira aí no final de semana, eu recomendo vocês assistirem Avatar, né? É um filme que é mais da minha época do que da época de vocês, porque é 2000 e bolinhas, mas vocês eram o quê? Vocês eram meninozinhos aí, né? Estavam correndo aí pelo quintal. Então, eu já estava lá no cinema olhando aqui o Avatar. Então, esse filme, ele faz a gente refletir sobre a alteridade, né? Sobre esse mundo do outro, né? O que é importante para o outro dentro da sua cultura,
dentro da sua diferença, né? Esse filme é maravilhoso, gente, é muito bom mesmo. E aqui é uma citação do Derrida que fala assim, ó, a compreensão de si parte da compreensão do outro. Eu só posso me compreender se eu compreender o outro. É esse contraste que me faz ser quem eu sou, gente. Não adianta. É lá no Pará, quando eu fui conhecer a cultura de lá, que a gente está na Amazônia, mas a impressão que a gente tem é que tem várias Amazônias numa Amazônia só, né? Porque o Pará é super diferente de Rondônia. Rondônia é super diferente de Manaus. Manaus é super diferente do Mato Grosso. E assim vai, né? Então é nesse meu contraste, conhecendo esses lugares, que eu percebo, nossa, que diferente, né? Olha que legal, olha que coisa, olha só, eles pensam assim, eles falam assim, eles comem desse jeito, nossa, interessante, né? E esse contraste, a compreensão nossa, ela parte da compreensão do outro, né? Ela surge a partir da compreensão do outro. Não tem como a gente se compreender se a gente não tem essa capacidade de compreender o outro, né? Então, fica a dica aí para vocês, estiverem de bobeira no fim de semana, procurem Avatar. É um filme maravilhoso para trabalhar a alteridade, para vocês compreenderem aí, tá bom? Então, vamos lá. Outro conceito extremamente importante, que é o conceito de etnia e de etnicidade, né? Aí vocês percebam aí que tem no quadro várias pessoas com várias culturas, né? Aí as mulheres diferentes e tal. Então é para dar uma dica do que é etnia e do que é etnicidade. Gente, eu vou explicar agora para vocês como esse é o nosso último conteúdo, como que surge essa visão de etnia. Por que surgiu a palavra etnia? Por que surgiu aí essa necessidade de criar a palavra etnia? Bom, antes de etnia, o termo etnia, ele vem em substituição ao termo raça, né? Então, a etnia, ela vem substituir esse termo raça, que não usam mais, ninguém usa mais. Nenhum teórico das ciências sociais que se preze, eles usam o termo raça. A gente caiu em desuso, ninguém fala mais sobre esse termo, né? Por quê? Porque foi um termo que foi por muitos anos usado. E como eu falei para vocês, eu não sei se eu falei na aula passada, acho que foi na aula passada. Eu falei para vocês que o racismo, ele é algo construído, né? Então, por muito tempo, o racismo, essa visão de raças, uma raça superior à outra, elas foram impostas dentro da sociedade como algo verdadeiro, né? Então, raça é uma maneira de classificar as pessoas por fenótipos, por cor, que deu margem para o racismo, que está implantado aí na sociedade até os dias de hoje. Diga-se de passagem, com muita força, infelizmente, né? Olha só. Então, a própria ciência, ela se fez esse desserviço de legitimar, inclusive, o racismo também, né? Durante uma certa época, alguns cientistas aí consolidaram essa visão racista, né? Que um povo, por características fenótipas, por cor, um era superior ao outro, essa classificação. A etnia, ela vem substituir esse termo raça e essa visão extremamente discriminatória e preconceituosa, né? Então, a etnia, ela vem com esse intuito, né? Lembrando que nas sociedades são também criadas tipos de verdade. Por muito tempo, o racismo ele foi uma verdade. Ele foi algo aceitável, ele foi algo ali consolidado pela própria sociedade, pela ciência, pela sociedade. E isso a gente vem trabalhando, né, para destruir essa ideia de superioridade entre as etnias, entre os povos. É entender que o mundo do outro me complementa, o mundo do outro me faz melhor, não é ameaçador a mim. O olhar de que
o outro, ele vem, o diferente, ele vem em tom ameaçador. A gente não pode ver isso, né? Nós não devemos olhar desse jeito, né? Como tom ameaçador. E o racismo, gente, essa visão de classificar as pessoas por fenótipos, por raças, essas coisas todas, que foram criadas socialmente, ele inclusive permeou aí por vários séculos. E isso é uma ideologia. O racismo é uma ideologia, é uma forma de poder sobre o outro. Sabe por que chegavam e diziam, você é inferior por causa da sua cor? Porque queriam dominar as pessoas, né? Queriam dominar. Então a raça, ela traz consigo, essa visão de raça, essa dominação que eles queriam sobre as outras pessoas. O que os europeus fizeram com os negros da África? Chegaram lá, falaram isso e a qualquer custo, com muita força, fizeram o que fizeram. Trouxeram eles obrigados em condições difíceis, né? Então isso tudo foi questionado pela sociedade. Por que as civilizações negras não se desenvolveram como as brancas, né? Foi questionado. Aí veio o racismo científico para dizer, por causa disso, uma visão preconceituosa. E hoje a gente sabe que isso não tem nada a ver, né, gente? Tudo isso foi destruído pela sociedade, mas as práticas sociais ainda permanecem. Então a gente precisa ser antirracista, precisa entender que nós somos todos da mesma etnia, né? A etnia humana, nós temos as diferenças ali, como no quadro. Mas tem o que mais prevalece é o respeito à diversidade, o respeito do outro dentro da sua peculiaridade. Lembrando que tudo que nós temos de racismo, de preconceito, foi construído socialmente. Para alguém isso interessou. No momento que queria forçar, que queria escravizar, para alguém isso interessou, né? Então, é importante a gente abrir esse parênteses, lembrando que a etnia, ela vem substituir esse conceito de raça que caiu em desuso, tá? Vamos ao quadro para a gente conhecer o conceito de etnia, que é tão importante para nós, né? Vamos lá, vamos ao quadro. Então, olha só. A etnia, ela está associada à diversidade cultural. Então, anota aí que isso é importante. É o conjunto de seres humanos que partilham diferentes aspectos culturais, que vão desde a linguagem até a religião, tá, gente? Então, são características sociais e culturais. Portanto, são aprendidas e não são inatas. Então, eu posso, sim, ser da mesma etnia de outra pessoa, mesmo tendo fenótipo diferente? Posso, porque são compartilhamentos culturais, sociais, que são aprendidos em sociedades. E não é aquilo que eu nasço com ele, né, gente? Então, a etnia é essa diversidade enorme das pessoas que partilham diferentes aspectos culturais, que vai desde a fala até a religião, que são aprendidas em sociedade, né? Então, a etnia, ela pode ser conceituada como o sentimento de pertencer, é o sentimento de pertencimento ao grupo da qual um indivíduo partilha aí a mesma língua, a mesma tradição, o mesmo território, não necessariamente por questões físicas, mas principalmente por questões partilhadas, como a língua, como a tradição, como o território, esse sentimento de pertencimento do grupo da qual eu faço parte, tá? E a etnicidade, ela fornece ao sujeito uma ligação direta com o passado, por meio aí da ideia de continuidade, né? Que é mantida na perpetuação das tradições e dos sentidos que ela carregam, né? Por exemplo, aí a música caribenha, né? Então tá ligada com o passado por meio da ideia de continuidade, que vai mantendo de tradição por geração. Aqui nessa figura nós temos duas figuras, uma que mostram como era a música caribenha antigamente e como que é a música caribenha atualmente, né? Bom, isso tudo faz a gente refletir sobre o preconceito e a discriminação. O que vem a ser o preconceito? Anota aí que isso é importante. Então, os preconceitos, eles são atitudes negativas desfavoráveis
contra uma pessoa, um povo ou uma cultura de diferente daquele que o manifesta. Por isso que é tão importante a alteridade, porque são atitudes preconceituosas com o que é diferente. Então, as diferentes formas de preconceito podem levar a várias formas de discriminar, seja ela econômica, seja ela religiosa, uma orientação sexual, de gênero, de idade, de cultura, de etnia e de nacionalidade. Então, o preconceito ele tem várias roupagens. Pode ser com quem é pobre, pode ser com quem tem uma determinada religião, por exemplo, né, a religião aí de matrizes africanas sofrem extremos preconceitos, pode ser sobre uma orientação sexual, de gênero, enfim, né? E discriminação. Qual a diferença da palavra discriminação? A discriminação é uma atitude ou tratamento diferenciado em relação ao outro que prejudica uma das partes. Discriminar é prejudicar também, né, gente? Então, discriminar é estabelecer algum tipo de distinção generalizada contra determinado grupo ou indivíduo no convívio social, que pode levá-lo à marginalização ou à exclusão. Isso é, a estigmatização e o isolamento social. Então, a pessoa que ela é discriminada, ela vai ser levada a ser marginalizada do conjunto da sociedade. É por isso que nós devemos combater toda e qualquer forma de discriminação, né, gente? Se a gente olhar pela alteridade o tempo inteiro, se colocar no lugar do outro, né, e perceber que nós devemos, acima de tudo, nos respeitarmos e não discriminar o outro, seja por qualquer tipo de característica física ou social da qual ele tenha, tá bom? Então, o combate ao preconceito ele deve se dar por meio da educação, que deve servir como um parâmetro para compreender esse mundo, né, e as diferenças desse mundo, tendo sempre como objetivo a afirmação da igualdade de direitos e deveres que temos uns com os outros. Independente se a gente tem um sexo diferente, um gênero diferente, uma cor diferente, uma orientação sexual diferente, uma crença diferente ou uma situação econômica diferente. Isso tudo, gente, aí nós devemos combater diariamente, né? Não aceitar nenhum tipo de piadinha sem graça, que para mim tudo que fala sobre isso é sem graça, né? Não aceitar nenhuma. Devemos banir da sala de aula, do nosso cotidiano, dos corredores da escola, qualquer tipo de discriminação ou algo que ofenda o colega, seja ligado à sua cultura, seja ligado à sua religião, à sua orientação sexual, seja ligado à sua cor, às suas características fenótipas. Isso nós devemos combater diariamente. Não é verdade? Bom, eu espero que todos fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau!